A gente tá indo para um mundo onde eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira. E às vezes eu recebo uma ligação, eu falo, eu tô falando com uma pessoa, eu tô falando com AI. Assim, a gente tá indo para um mundo onde o próprio sistema, o próprio Donald Trump não botou regra pro AI. Como é que você não vai botar regra no AI? Ele pode fazer o que ele quiser. Então, quer dizer, o cara que tá criando o AI lá, o cara que tá... Ele pode fazer o que ele quer, ele não tem regra, não existe a lei. Lembra? Por que Deus estipulou a lei? Para frear o coração da humanidade. Opa, cara, vocês não conseguem viver sem lei. Só que ninguém foi capaz de cumprir a lei. Por isso que Jesus veio e morreu. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Só ele cumpriu. Então, assim, ninguém é perfeito. Nessa imperfeição, como a gente estipula as regras que a gente pode viver numa sociedade. Por isso que existem regras. Imagina, irmão. Você vê lá, você vê o que está acontecendo agora lá numa... Qual foi o país que agora está sem regra? Tá tendo uma loucura, o pessoal na rua. É onde tem aquele pessoal escala o Monte Everest. Como é que é? Nepal. Nepal. O Nepal. É verdade, Nepal tá. Você viu como é que tá? Por quê? Não tem lei. Os criminosos estupando, fazem. Quando não tem lei, cara, a humanidade vai no pior. A gente é tão mal, você não faz ideia de quem é o seu vizinho. Até você ter um problema com ele. Você vê o quanto ele é mau. As pessoas são tão ruins. Eu já vi gente falar coisas para as outras. Cara, eu falo, cara, se esse cara tivesse uma arma, ele matava aquela pessoa. Por isso que existe lei. Quantas pessoas matam as pessoas no trânsito porque o cara toma fechado? Porque chegamos num... Se a gente não tivesse, imagina como é que a gente ia viver aqui no Brasil. Não, é da merda. É da merda. Merda com certeza. E aí, bom, você tinha uma luta marcada com o Vanderlei, que seria uma espécie de revanche, né? Uma espécie de revanche, Porque a luta de vocês faz muito tempo já, né? Foi pelo... 98. Foi no Pride? UFC Brasil. Foi o primeiro UFC Brasil. Foi o primeiro do Brasil. Muita gente não sabe. O UFC Brasil, o Vanderlei veio de uma... Eu tava falando outro dia nesse podcast do Carlão. O UFC Brasil era pra mim lutar contra o Frank Shamrock. Você lembra do Frank Shamrock? Claro que eu lembro. E o Frank Shamrock ia lutar pelo cinturão aqui no Brasil. Aí ia ser dado pra mim. Porque eu era aquele cara que eu vinha eu tinha uma referência. Eu tava carregando o card. Em vez de dar o Frank Shamrock pra mim, o Frank Shamrock malandro escolheu um outro cara. Então já tinha naquela época, tava surgindo essas coisas de escolher. Eu não tinha manager. A minha mãe era meu manager, né? Assim, eu não tinha ninguém me agenciando. Então você imagina, era raiz mesmo, né? Então, assim, veio uma luta, eu vou pra dentro. Era aquela coisa. Então, minha mãe era aquela coisa de. Vamos fazer isso, tá? Faz assim. Não tinha ninguém ajudando, não tinha um advogado. Alguém que entendesse o business. Nada. Entendi. Mas já existia. Aí tinha um cara que era o Batarelli, que era um cara que era daqui. E ele era o manager do Vanderlei. E o Vanderlei veio do evento dele, acho que do evento dele. Então eles estavam colocando ele no UFC. Então eu falei assim: vamos botar ele com o Vitor. E o Vanderlei era um cara perigoso. Né? Então, e eu fiquei pé da vida com o UFC, porque o UFC não me deu o cinturão naquela noite. Né? Porque o Bob Maiovic era o dono, né? Que era um cara que era de 25. Então, assim, sempre teve. Eu fui aprendendo muito cedo, tarde, porque eu era um apaixonado, eu era um lutador. E depois eu virei um empreendedor. Então, assim, eu fui ao contrário. Eu era o lutador e depois eu me tornei um empreendedor. Então, você estava ali pelo esporte e não pelo show, pela grana e tal. Entendi. Então, assim, ia ser uma revanche no boxe, né? Mas, infelizmente, eu sofri uma contusão. E quando eu sofri essa contusão, óbvio que ele deve ter ficado muito frustrado, né? Só que não existia um respeito da parte dele em relação a descobrir, porque a gente ia lutar no UFC e eu quebrei minha mão e ele inventava que eu tinha... Na cabeça dele, o que acontece? Quando alguém cria uma narrativa, é para desfocar, né? Então, assim, na cabeça dele, eu tenho medo dele, né? Não queria lutar com ele, não queria dar revanche pra ele, mas eu quebrei minha mão. Aqui, ó. Até hoje aqui. Eu tinha um pino pra fora. E eu fui na luta dele contra o Rich Franklin, em Belo Horizonte, e eu tava com a mão engessada. Ele falou assim, ele tá engessando a mão. Então, assim, os lutadores, eu entendo, eles criam narrativas. Só que, nesse lado da conclusão, em vez dele tentar descobrir, né? E existe um nível de um code of respect. Então, assim, o coração fala, né? As pessoas, elas entram hoje em dia todo mundo tem um podcast, todo mundo fala. Então, assim,
Eu entendo que as pessoas querem gerar opiniões, né? Elas têm opiniões próprias. Que eu acho normal você ter. Só que é uma coisa muito séria. E o que eu tive é muito sério. Entendeu? Então, assim, e é uma coisa que o próprio Vanderlei, eu não sei se ele tem alguma sequela. Muitos lutadores têm sequelas e nem sabem que tem sequela. Às vezes tem muitos caras agressivos em casa. Eu não gosto de se dar nomes, mas tem muitos caras que fazem coisas terríveis em casa, com mulher, com família. E ninguém fala, ele tá maluco. Tá maluco não. Por que ele tá assim? Será que é por causa do esporte? Será que é por causa... Porque o cérebro não foi feito pra tomar golpe. Será que é porque agora tem... ou a gente vai ter no futuro uns caras que, porra, tomou muita cotovelada, porra. Né? Com certeza. Isso é certo, porque existe, né? Quando você faz... O problema não é na luta. O problema é no treino. Já ouvi isso você também. Entendeu? O problema não é na luta. O problema é quando é feito no treino. Então, assim, eu queria muito poder ajudar a mudar a maneira que a gente treina, porque é muito louco. Os caras saem na porrada, né? Eu me lembro do Vanderlei, esse cara da Chutebox, e falava que os caras faziam treinos violentíssimos. Cara, mas só que é o errado que deu certo, só que agora a gente precisa corrigir. Então, assim, eu sofri essa concussão, que é o segundo síndrome, né? Eu sofri uma concussão em cima de uma outra concussão. E eu não pude lutar, né? Assim, então... E os caras ficam putos. É normal, assim, pode ficar assim, mas tem um level até onde a gente pode provocar, até onde você pode ir, entendeu? Aí depois fala assim, eu sou cristão. Mesmo você escolhe um lado, irmão. Entendeu? Assim, aí tem gente que fala assim, eu sou isso. Eu falo assim, sério? Fico confuso, entendeu? Peraí. Você tem o Double Jeopardy, você conhece aquela lei do Double Jeopardy? O cara, eu não sei se ele é isso ou se ele é aquilo. O que ele é, entendeu? Tipo assim, Então, assim, pra mim foi uma lesão muito séria que eu nunca tinha sofrido na minha vida, nunca senti. Eu tava 7 dias no hospital, uma dor de cabeça, eu tomava morfina, não abaixava a dor de cabeça, não saía. Cara, eu fiquei agoniado. Eu falei assim, não é possível que eu vou ter essa dor de cabeça minha vida inteira. Parecia que não ia passar. Fiquei 3 dias sem dormir, você não consegue dormir, você cochila a corda, aquela dor... Porque eu não respeitei o protocolo, né? O Dr. Pagura falou, Vitor, você sofreu o second syndrome. Poderia te matar isso aí, porra. É uma coisa que serve óbito, ou deixar num estado pior, né? Então, assim, tem muitos lutadores que passam, que tem sequelas severas que não é regressivo. Igual o seguinte, às vezes você tem uma lesão no braço, o seu braço não dobra mais. Mas uma coisa é o seu cérebro que pensa, que tem que fazer reasonable, que eu tenho um filho, tenho uma família. Então, assim, e não deu tempo hábito, né? Porque vão ser só ano que vem, que agora que eu vou poder voltar a treinar. Então, assim, eu preciso passar por uma coisa. E hoje em dia eu não sou mais lutador, né? Eu faço isso como se fosse um hobby, né? Tipo assim, hoje você fala assim, Vitor, você é lutador? Não. Eu tô boxeando aquilo que eu não... O boxe pra mim é um esporte... É o meu esporte. Inclusive vai ser a primeira luta do Vanderlei contra o de boxe, né? A minha não vai ser primeiro, mas o boxe a mim é um hobby, né, hoje em dia. Eu não faço luta profissional, eu não sou. Isso é um hobby, eu não ganho dinheiro fazendo isso, não é meu trabalho, entendeu? Então é muito bom as pessoas entenderem isso. Então, assim, às vezes as pessoas imaginam, né? Então, assim, pra mim fazer uma luta hoje, ela tem que ter propósito. Não é uma luta, é um hobby meu, eu vou jogar tênis porque eu gosto, eu vou fazer boxe porque, é óbvio, eu sou bem pago fazendo uma coisa, eu não vou fazer um boxe, eu não ganho muito dinheiro, porque eu mereço ganhar, né? Conquistei, então assim, mas eu não vou fazer uma coisa que eu não tenho condição. Não tem gente que faz uma coisa por dinheiro, eu não vou fazer por dinheiro, entendeu? Isso significa que toda vez que a gente te vê lutando vai ser porque tu está em condições e tem chances reais de... Eu vou lutar de verdade. Vai lutar eu não vou fazer uma luta de mentira. Eu não vou fazer WWE. Por quê? Se eu vou fazer, porque hoje em dia tem muita gente fazendo essas lutas de... Entendeu? Eu não vou fazer uma coisa injusta. Eu não vou lutar com um cara que não tem capacidade de lutar comigo. Tem lutadoras que fazem isso. Fazem luta só pra ter viewers, né? Pra ter isso. Não, eu sou um cara muito... Arte marcial pra mim é uma coisa muito séria. Então eu não posso também lutar com um cara que tem, sei lá, seus 20 e poucos anos, 30 anos. Não tem sentido nenhum de eu fazer. Eu quero lutar com gente que tem história. Então tem história com o Vanderlei. Agora eu luto com vencedor, né? Foi o que eu falei pro pessoal, ó, eu não luto com perdedor. Tipo assim, aí que eu falo, existe uma linhagem. Então, tipo assim, como ele não pôde lutar comigo e ele vai lutar com o Popó, se o Popó ganhar,
aí eu luto com o Popó. Se o Popó perder, ótimo, vai ser o Vanderlei. Então, tipo assim, a luta funciona como se fosse um storytelling, entendeu? O Dana White sempre falava isso. Cara, o segredo da luta é o storytelling, né? Às vezes ele pode perder do Popó e de repente ele fez uma luta brilhante, né? Então vale a pena lutar com o Vanderlei. Agora, se ele vai lá e passa um vexame, então, tipo assim, tudo na realidade é um storytelling. A gente não pode nunca... Lembra, Deus fez o primeiro dia, ele fez o segundo dia, ele fez o terceiro dia. O nome disso é processo. Hoje a gente vive nas pessoas, elas querem pular o processo. Você bota um cara para começar a trabalhar aqui, o cara fala, e aí, quando é que eu vou ganhar o meu aumento? Você fala, começou hoje, você quer já aumento? Então assim, a gente precisa passar por isso. Então, hoje eu estou com um processo, eu tive um concussion, eu tenho que passar por esse processo. E estou aprendendo e quero ajudar as pessoas que estão passando por isso e nem sabem que estão passando. Entendi. Porra, eu acho muito corajoso o cara que entra num ringue ou em qualquer coisa pra lutar com um Popó numa luta de boxe. Tem que ser corajoso, tá? Muito. O bicho é super campeão mundial. O esporte é dele, esporte, né? Entendeu? E, porra, vai ser uma luta interessante. Assim, vocês treinam todos ou várias artes marciais há muito tempo, né? Tu falou do boxe. Tu treina boxe há muito tempo. Não lutou o boxe, não viveu o boxe como o Popó viveu o boxe, mas você treina há muito tempo. No meu caso, sim, né? No caso do Vanderlei, ele fez o boxe, mas ele fazia kickbox, né? Que é o chute boxe, né? O Vanderlei não é um lutador de boxe, né? Tipo assim, você fala assim, qual a chance dele ganhar? Entre 100%. Eu diria, futebol de salão, Falcão. Como é que foi no campo? Não foi muito bem no campo. Por quê? Porque é outro esporte. É a mesma coisa. Então eu falaria do Vanderlei, se ele pode ganhar, pode. Mas é outro esporte. Então ele não praticou boxe como eu pratiquei. Eu pratiquei o boxe, né? É um esporte que eu pratico. É um esporte que eu já tive acho que umas 6 lutas de boxe. Né? Eu pratiquei, né, boxe minha vida inteira. Como será que compensa isso? Porque o Vanderlei também tem um estilão de lutar que pode ser que surpreenda. Eu não sei, cara. Assim, olhando, porque assim, os dois são muito casca grossa, na minha opinião. Né? Lembra? Você não consegue, se eu botar um leão para lutar com, sei lá, um outro animal que é bravo também, mas a probabilidade dele vencer do leão é quase zero. A única probabilidade do Vanderlei ganhar nessa luta é nocauteando o Popó com um mata-cobra. A gente fala que um golpe que pegar nele e ele cair. Tem essa chance. Tem. Como eu falei, quando o Popó lutou contra o Bambam, né? Qual a chance do Bambam ganhar? Se ele acertar um golpe... Só se pega um pombo sem asa ali... É isso aí, a gente fala pombo sem asa, isso aí. Se entrar um pombo sem asa, ele ganha. Se não, ele não ganha. Entendeu? O Popó, cara, é o Popó, entendeu? A gente não pode esquecer disso, né? Esse é o ganho. Ele tem a chance, é o pombo sem asa. Essa é a aposta que o cara tem que botar. Um pombo sem asa. Não tem como ele boxear. Você vê até o jeito que ele tá treinando, você vê. Ele não tem, ele é mais stiff, o boxe é mais. Você tem que ter ginga, né? Você tem que ter. Cara, o boxe é sinistro, bro. Boxe Eu vou assistir essa luta aí. A princípio tá tudo certo lá, eu devo ir lá assistir. A gente vai estar lá. Tu vai estar lá também? Vai estar lá também. Vai ser interessante. Vai ser bem interessante.